Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Overload, a continuação da série Muscularmente Falando. Hoje vamos para o episódio 3 e vamos começar a passar para a parte de baixo das pernas, antes de ir aos braços e aos ombros. Vamos falar dos quadríceps, ou seja, das nossas coxas. Eu vou dividir aqui os membros inferiores em 3 grupos: os quadríceps, ou seja, toda a parte da frente da nossa coxa, os isquiotibiais, a parte de trás das nossas coxas, e afinal são 4, não são 3, porque eu vou dividir também nos gêmeos e no glúteo, ok? Vamos falar sobre várias coisas, portanto peguem no papel e na caneta, vamos começar a aula de quadríceps. Primeiro, estabelecendo aqui um bocadinho da anatomia do quadríceps de forma simples. O quadríceps, como o próprio nome diz, quad, vem de 4 cabeças, ou seja, tem 4 porções: o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o reto femoral. Reto femoral, que é uma porção dos quadríceps que tem algumas particularidades que vamos abordar já mais à frente. Todas estas porções fazem a extensão do joelho, ou seja, todos os exercícios que nós fazemos no quadríceps consistem sempre em estender o joelho. Vamos imaginar uma extensora, estender o joelho, uma leg press, estender o joelho, agachamento, estender o joelho. É essa a função que os nossos quadríceps fazem. No entanto, o reto femoral também faz outra função, que é a flexão da anca, ou seja, este movimento de trazer aqui a perna em direção ao nosso tronco. E por causa disso é que ele tem uma particularidade que os vastos não têm. Começando por falar aqui sobre os vastos. Nós temos que nos focar muito aqui em ter uma boa flexão e extensão do joelho, ou seja, na extensão do joelho é quando nós vencemos o peso, estamos a empurrar o peso. A flexão do joelho é quando nós estamos na fase de alongamento. Porquê? Quanto mais o joelho dobra, mais o quadríceps alonga, e é aqui o grande segredo da hipertrofia dos quadríceps. A maior parte das pessoas falham nisto, no alongamento. Se tu tens à tua disposição máquinas como, por exemplo, a X-Squat, que estás a ver agora aqui, ou a Pendulum Squat, são exercícios que te permitem trabalhar com um grau de flexão de joelho acentuado, mais do que num agachamento tradicional. Por exemplo, tu repara que eu aqui consigo mesmo encostar os meus gêmeos aos meus isquiotibiais, e é este ângulo que deves procurar no teu treino de perna, nos teus padrões de agachamento. Quanto mais conseguires fechar esse ângulo, claro, respeitando sempre aquilo que são os teus limites articulares, melhor será o teu alongamento do quadríceps. E tem sido muito claro pela ciência que trabalharmos os nossos músculos em posições mais alongadas tende a ser muito favorável para a hipertrofia. Portanto, acabar os agachamentos a 90 graus é uma péssima estratégia para a nossa hipertrofia dos quadríceps. Para ajudar nesta flexão máxima do joelho, nós temos que ter os pés o mais para baixo possível nas plataformas, dentro daquilo que são os nossos limites articulares. Por exemplo, num X-Squat, a mim interessa meter os pés mais para baixo, de forma que eu consiga dobrar mais o joelho. Mas, se chegar a um ponto em que o meu calcanhar já levanta, eu deixo de ter um ponto de apoio. E o nosso pé tem 3 pontos importantíssimos de apoio: o dedo grande, o dedo pequeno e o calcanhar. Se nós descolamos uma dessas partes, perdemos estabilidade, perdemos produção de força. Portanto, descobre qual é que é o teu limite, qual é que é o ponto mais baixo que consegues ter os teus pés, sem chegar ao ponto de levantar o teu calcanhar. Isso irá ser impactado diretamente pela tua capacidade de mobilidade na articulação do tornozelo. Quando falamos de variações, por exemplo, o Smith Back Squat ou o Back Squat, ou seja, variações de agachamento normal, digamos, temos o livre com a barra livre ou na Smith com a barra guiada, é importante nós termos o máximo de verticalidade no movimento. O que eu quero dizer com isto? Para ter uma grande flexão de joelho, tu não podes fazer o teu agachamento como muita gente dá aquela dica, é sentar numa cadeira. Porque se tu te sentares numa cadeira, tu guias a tua anca para trás e levas muito desse movimento para a articulação da anca. E nós queremos movimento na articulação do joelho, se o nosso foco é quadríceps. Portanto, uma dica que eu gosto de dar: imagina que tens 2 paredes e tu queres descer no meio das 2 paredes. Isso vai-te fazer com que tu não te mandes demasiado para a frente, nem demasiado para trás, e desta forma consigas equilibrar o teu agachamento entre joelho e anca, garantindo um bom trabalho tanto do quadríceps como do glúteo. Agora, falando então aqui do reto femoral, porque é que ele tem uma particularidade interessante? O reto femoral, como disse, além da extensão do joelho, que é o que os outros vastos também fazem, tem outra função, que é a flexão da anca. E, por exemplo, num padrão de agachamento, seja pendulum, seja egg, seja livre, seja na Smith, ao mesmo tempo que há uma extensão do joelho, há também uma extensão da anca, porque vocês estão-se a levantar, a vossa anca está neste ponto e vocês vão esticando a anca ao mesmo tempo que esticam o joelho. E essa extensão da anca é o movimento contrário daquilo que o reto femoral faz, que é a flexão da anca. Portanto, a contração do reto femoral nos padrões de agachamento não é a melhor. Para trabalharmos bem o reto femoral, precisamos de ter a articulação da nossa anca estabilizada. Por isso é que surge, por exemplo, a leg extension, em que nós temos
a anca presa, ou seja, estamos ali com uma flexão da anca e a anca não mexe mais, e depois há apenas uma extensão de joelho. Desta forma, sim, conseguimos trabalhar o reto femoral com eficácia, e por isso é que o Leg Extension é talvez um exercício essencial no teu treino de perna. Há mais exercícios para trabalhar o reto femoral? Sim. Outro muito conhecido é o CC Squat. O CC Squat é um exercício que não é bem recebido por toda a gente porque tende a causar algum desconforto nos joelhos de algumas pessoas. Não é o meu caso, eu faço o CC Squat, mas algumas pessoas relatam esse desconforto. Portanto, tens de ter muita atenção se és uma dessas pessoas. Mas no CC Squat acontece a mesma coisa que acontece no Leg Extension. A anca fica estável e há apenas movimento do joelho. Há um forte alongamento do reto femoral quando estamos lá em baixo. Importante é ter sempre o glúteo trancado para dentro, como estás a ver agora neste vídeo, para não teres uma flexão da anca ao mesmo tempo que vais descendo, senão fica quase como um padrão de agachamento normal. Em variações de split squats, ou seja, agachamentos unilaterais, como por exemplo o famoso Bulgarian Split Squat, também tens um bom alongamento do reto femoral da perna que está atrás. No entanto, nunca tão significativo como um CC Squat ou uma Leg Extension. Agora, falando sobre um tema que é um pouco de discussão aqui no treino de perna, será que o exercício rei é o agachamento livre, como muita gente diz, ou será que é melhor exercício sem máquinas? Aqui trazemos à discussão um aspecto chamado estabilidade. Ambos os exercícios, seja pesos livres, seja máquinas, têm as suas vantagens e desvantagens e serão aplicados consoante aquilo que é o teu objetivo e o teu nível de treino. Aquilo que nós sabemos é que quanto mais estáveis nós estamos num exercício, mais capacidade de produzir força temos. Isso significa que vamos levantar mais carga, logo vamos aumentar a tensão que impomos nos nossos músculos e conseguimos ter uma maior hipertrofia. Desta forma, exercícios guiados, seja na Smith, seja num X-Squat, um Pendulum Squat, tendem a ser melhores do que, por exemplo, um agachamento livre. Porquê? Porque a máquina trata da estabilidade por nós e temos apenas que nos focar na produção de força. Realmente, o foco está em exaurir o quadríceps. Está certo, exaurir, não está? Além disso, em máquinas é mais seguro aproximarmos-nos da falha, que é outro aspecto muito importante para a hipertrofia. No agachamento livre tens sempre aquele medo de cair com a barra para trás ou para a frente e não é de todo muito seguro. Além disso, como disse ao início, há alguma vantagem de máquinas como, por exemplo, o Pendulum Squat e X-Squat permitirem mais amplitude devido à angulação das máquinas do que permite uma variação do agachamento normal. Mas, por exemplo, em que casos é que o agachamento livre pode ser melhor? Vamos falar, por exemplo, de um iniciante. Muita gente diz que o iniciante deve começar por máquinas e tudo mais. Eu sou da opinião que o iniciante deve ser exposto aos exercícios livres de uma forma precoce no seu treino. Porquê? Porque é dessa forma que vai ganhar estabilidade, vai começar a perceber bem o que é o padrão de movimento do agachamento da forma natural, porque não está a ser guiado por uma máquina, e quando domina esse agachamento livre, aí sim passar por uma máquina, onde já as chances de fazer as neiras serão menores. Por exemplo, se tu tens outro tipo de objetivos, além de querer ganhar massa muscular, tu também queres ser um pouco mais atlético, queres ser mais funcional, digamos, o agachamento livre tende a ser um exercício que replica mais esse tipo de objetivos, porque afinal de contas é um movimento natural do nosso corpo. Portanto, como podes ver, nenhum é certo, nenhum é errado. Mas se tu estás apenas a pôr em causa hipertrofia e já és intermédio ou avançado no teu treino, 99% das vezes exercícios mais estáveis tendem a ser melhores. Outro aspecto que eu gosto muito de utilizar, não só nos membros inferiores, mas sim em todos os exercícios em todos os grupos musculares, mas especialmente nos inferiores, são exercícios unilaterais. Isto porque é comum haver desníveis na anca, escolioses, diferenças de força entre lados, e ter exercícios unilaterais no teu plano permite que vás equilibrando tanto a força como a hipertrofia de cada um dos membros. Além disso, tendes a conseguir mais amplitude em exercícios unilaterais do que em bilaterais se fores uma pessoa com restrições de mobilidade. Se quiseres fazer o teste e fores fazer um agachamento e for um exercício em que tu não consegues alcançar grande amplitude, testa e a seguir faz um split squat, por exemplo um Bulgarian, tu vais ver que vais conseguir ter um maior grau de flexão de joelho do que num agachamento. Dentro dos exercícios unilaterais tens várias hipóteses de escolha. Tens o Bulgarian, que é com o pé atrás elevado, podes fazer um split squat com o pé da frente elevado, podes fazer com os dois pés elevados, podes fazer um step up, podes fazer um leg press unilateral, tens imensas coisas, é por isso que eu adoro exercícios unilaterais, porque tens um grande poder de escolha. Espero que tenhas gostado aqui desta aula de quadríceps, eu consigo trazer-te aqui algumas nuances mais técnicas e trazer também para a prática sobre como é que podes desenvolver os quadríceps da melhor forma. Se tu gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, partilhar com o teu amigo que também quer crescer o quadríceps e de nos subscrever, ok? Estamos quase nos 400, precisamos da vossa ajuda. Alguma dúvida que tenhas, é só deixar aqui um comentário e fiquem bem.